Passamos agora ao processo de número 26 da pauta. A representação de número 952-124 de minha relatoria. Convido a advogada Alice Ribeiro de Souza, OAB-MG 51.553. Seja bem-vinda, doutora Alice, e eu passo a leitura do relatório. Tratam-se os presentes autos de representação apresentada pelo vereador Luiz Cláudio Galassi, em face do vereador Elvico José de Queiroz Júnior, ambos pertencentes ao Poder Legislativo Municipal de Uberlândia, na legislatura 2013-2016. O processo físico foi digitalizado e consta das peças número 59/66 do Sistema de Gerenciamento e Acompanhamento de Processos SGAP, razão pela qual, no presente voto, referir-me-ei às páginas do processo físico digitalizado, conforme numeração atribuída pelo tribunal. O representante na petição inicial, folhas de 1/9, da peça número 59, acompanhado dos documentos de folhas 10/100, apresentou denúncia na qual alega ter analisado as contas apresentadas do então vereador Elvico José de Queiroz Júnior no período de janeiro a maio de 2015 e verificado gastos com valores expressivos para o serviço de mala direta realizados com recurso das verbas indenizatórias concedidas ao vereador. Frente a isso, requereu a instauração de procedimento investigatório para apuração de existência de possíveis irregularidades na utilização da verba indenizatória disponibilizada pela Câmara Municipal de Uberlândia ao edil, incluindo também no pedido a aplicação das sanções cabíveis por cada ato ilegal praticado pelo denunciado. A representação foi protocolizada nesse tribunal no dia 3/7/2015, folha 94, da peça número 59. A documentação foi autuada como representação em 6 de julho de 2015, conforme despacho de folha 95, e os autos foram distribuídos à minha relatoria em 7 de julho de 2015, folha 96, e encaminhados à 4ª Coordenadoria de Fiscalização de Municípios em 16 de 7 de 2015, conforme despacho de folha 97. A análise inicial da Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios, folha 218/2020, peça número 61, por meio dos documentos juntados às folhas 98/217, peça número 60 dos autos, constatou que os elementos eram, até então, insuficientes para a emissão de uma análise conclusiva das questões suscitadas pelo requerente. Buscando-se a apuração da regularidade da execução dos gastos com as verbas indenizatórias realizada por todos os vereadores no município, na legislatura 2013-2016, sugeriu a unidade técnica a realização de inspeção em loco. Frente às manifestações, encaminhei em despacho de folha 222 os autos à presidência com requerimento de realização de inspeção extraordinária na Câmara Municipal para o esclarecimento das questões levantadas, tendo o conselheiro presidente determinado a realização de inspeção no município de Uberlândia, folhas 228, após a manifestação da Superintendência de Controle Externo da 4ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios, vista as folhas 224/226. Instaurou-se em 17 de 11 a inspeção por meio da portaria D100, número 119/2017, conforme visto a folha 234, peça número 61. Em 10 de 11 de 2017, a equipe de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais enviou à Câmara Municipal de Uberlândia o comunicado de auditoria de número 001/2017, folha 236, informando ao presidente da Câmara, Alexandre Nogueira da Costa, a execução de auditoria no dia 20 de 11 de 2017, solicitando a apresentação de documentos em local reservado e seguro. Com base na documentação elencada, às folhas 238/437, peça 61/63, o relatório de inspeção extraordinária da Câmara Municipal de Uberlândia, folhas 488/504, verso, peça número 64, foi concluído no dia 8 de 5 de 2018. E nele os auditores constataram que houve remuneração indevida e de forma indireta aos vereadores no valor de R$ 10.716.451,62, em afronta ao disposto no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição da República de 88, pela evidência de que os gastos efetuados não tiveram características de eventualidade ou excepcionalidade, manifestando-se, ao final, pela citação dos responsáveis. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de Contas para manifestação preliminar. No dia 17 de 5 de 2018, conforme despacho folha 506, peça
número 64, ao que respondeu o parquê, as folhas 507/507 verso, sugerindo a citação dos responsáveis para a apresentação da defesa. Em 6/11/2018, determinei, conforme despacho de folha 508/509, a citação dos responsáveis, com fulcro no artigo 307, combinado com o 311, regimento interno do nosso tribunal, para que no prazo de 15 dias apresentassem justificativos e documentos cabíveis. São eles: Adriano Zago, Alexandre Nogueira da Costa, Amaury Eustáquio da Paixão, Celso Alves dos Santos, Davi Tomás Neto, Delfino Eurípides Marques Rodrigues, Estevão Gonçalves Bitar, Felipe José Fonseca Thier, Flávia Carvalho, Gláucia Galante Buiz, Elvico José de Queiroz Júnior, Isaac Francisco da Cruz, Ismael Costa, Ismar Fernandes Peixoto, Juliano Ribeiro Modesto, Lélio José de Lima, Márcio Teixeira Nobre, Marcos Batista Gomes, Maria Jerônima Batista Carlesso, Mário Milken Mastroiano de Mendonça Alves, Michele Guimarães Bretas, Nivaldo de Lima Virgílio, Norberto Carlos Nunes de Paula, Paulo Roberto Correia Bolsas, Rodinei Borges, Osmar Duque da Silva, Coelho, Rosevaldo Correia de Mendonça, Sebastião Nunes da Silva, Silésio Miranda Pereira, Vilmar Rezende Pereira, William José da Silva e Wilson Arnaldo Pinheiro. Conforme consta dos ofícios de cartas com aviso de recebimento, vista as folhas 509/572 verso e 576/580, todos os edis foram regularmente citados, à exceção do senhor Paulo Roberto Correia Bolsas, senhor Celso Alves dos Santos e senhor Neivaldo de Lima Virgílio. Esse citado por edital, conforme por mim ordenado, as folhas 575, peça número 65, esse com citação suprida por manifestação espontânea nos autos e aquele falecido. A defesa dos edis protocolizada em 29 de março de 2019, sobre o número 00058-2020, 010/2019, as folhas 583/604, peça número 65, instruída por documentos as folhas 605/865, peça número 65/66, com exceção do senhor Paulo Roberto Correia Bolsa, cujos herdeiros foram citados conforme ordenado a folha 702. Porém, essas não se manifestaram conforme consta da certidão de folha 707 e 707 verso. Os autos foram remetidos à 4ª CFM para análise das defesas apresentadas, tendo-se concluído em 7 de fevereiro de 2020 pela irregularidade da utilização das verbas indenizatórias, da forma como realizada pelos edis e pela determinação de ressarcimento, além de aplicação de multa. Em parecer conclusivo emitido em 16 de 6 de 2020, as folhas 734/737, o parquê opinou pela parcial procedência dos apontamentos, objeto da presente ação de controle externo, que ensejaria a aplicação de sanções legais cabíveis sem prejuízo da determinação de ressarcimento ao erário, bem como da realização de medida fiscalizatória, com o intuito de apurar se a prática reputada irregular nesse processo persiste na atual legislatura. O representante protocolizou novo pedido de representação no dia 27 de outubro de 2016, de número 0045332411/2016, as folhas 1/11 do apenso. Representação número 988-199, noticiando a este tribunal, em síntese, possíveis irregularidades praticadas pelos demais edis daquela municipalidade, no que se refere à aplicação dos recursos ressarcidos a eles, a título de verbas indenizatórias. Os autos foram distribuídos ao conselheiro substituto Hamilton Coelho, em 28 de 10 de 2016, folha 317, do apenso 988-199, que os encaminhou à 4ª CFM, ocasião em que a unidade técnica sugeriu o apensamento dos autos 988-199, folha 320. O conselheiro presidente determinou a redistribuição à minha relatoria em 21 de janeiro de 2019, a folha 322 daqueles autos, com fulcro no artigo 156 do regimento interno desse tribunal. É o relatório no essencial. Eu concedo a palavra à doutora Alice Ribeiro de Souza para suas alegações pelo prazo regimental máximo de 15 minutos. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos. É com muita satisfação que eu me dirijo ao senhor conselheiro presidente para apresentar os meus cumprimentos extensivos a todos os demais ilustres presentes. Eu quero também aproveitar essa oportunidade para elogiar de maneira entusiasmada a conduta que esse tribunal tem adotado desde o início da pandemia, permitindo que nós, procuradores, advogados,
possamos ter acesso à documentação, um atendimento de excelência, presteza na solução das dificuldades, mesmo assim, diante de uma situação que é uma situação excepcional, de novidade para todos. A própria informatização e transformação dos processos em processos eletrônicos, uma medida que só merece aplausos. Então, eu gostaria de começar a minha manifestação apresentando ao tribunal, assim, o meu agradecimento como advogada, como procuradora da Câmara Municipal de Uberlândia, que fui por 17 anos, eu acabei de me aposentar, e agradecer, então, toda essa presteza na excelência dos serviços que vem sendo oferecidos a nós. Eu gostaria, inicialmente, de contextualizar esse caso, porque eu acho muito importante que os julgamentos proferidos, né, pelo Poder Judiciário, pelos tribunais de contas, possam estar de acordo com a realidade efetiva do caso, e não apenas pautados em ilações. Esse processo se iniciou, na verdade, por uma representação do então vereador Luiz Cláudio Galassi. Esse vereador, ele ingressou no meio da legislatura 2013-2016, como suplente do vereador Felipe Atier, que havia sido eleito deputado estadual e apresentado a sua renúncia. O vereador se desentendeu gravemente desde o início da legislatura com o vereador Vico Queiroz. E a razão era um projeto social que o vereador Vico Queiroz tinha próximo à casa dele, que envolvia ginástica ao ar livre, apresentação de artistas, e o vereador se ressentia disso. Se originou não só essa denúncia, mas inúmeras outras, né? Como eu estive à frente da Procuradoria por 17 anos, eu conheço os fatos muito bem, então ele fez inúmeras denúncias por causa desse problema pessoal que havia entre ambos. Esse processo é mais um dos resultados, então, dessa rixa que, infelizmente, foi tomando proporções tão grandes. O vereador alega, na denúncia, que haveria evidência de uso irregular da verba indenizatória, no sentido de que os vereadores estariam utilizando a verba indenizatória como complementação de subsídio, argumentando, então, insinuando que haveria um oferecimento de notas em troca de serviços que não foram efetivamente oferecidos. O vereador não trouxe nenhuma prova disso, apenas, né, o seu espírito vingativo, a sua conduta um tanto quanto assim exacerbada. Com a determinação da inspeção em loco, a auditoria constatou que não havia nenhuma irregularidade. Isso, inclusive, debruçando-se sobre os autos, vossas excelências poderão perceber. A questão aqui é uma divergência puramente doutrinária, porque todos os serviços foram efetivamente prestados, as notas estão liquidadas, a comprovação dos serviços, ou seja, a Controladoria da Câmara, ela não se contentava com a apreciação apenas de uma nota fiscal, ela exigia comprovação idônea da feitura do serviço, e isso, inclusive, explica o volume tão extenso dos autos, porque boa parte dos autos está composta da prestação de contas que a Câmara ofereceu. Malgrado isso, a auditoria compreendeu que haveria uma irregularidade, porque, no entender dos técnicos, as despesas se repetiam com frequência e os valores teto pago a cada vereador seriam mais ou menos os mesmos a cada mês. E que isso, então, estaria violando, né, o entendimento de que verba indenizatória precisa ter uma natureza excepcional e eventual. Então, notem, não há nenhuma evidência de ilegalidade, de irregularidade, de serviço não prestado, de superfaturamento, de improbidade, nada disso. A questão aqui é puramente doutrinária, né? Houve ou não houve violação à regra da excepcionalidade e da eventualidade, que é adotada, né, por esse tribunal. Pois bem,
Os técnicos não tratam disso e, infelizmente, nos pareceres ministeriais também não. E eu gostaria de realçar, porque, para mim, isso é muito relevante para a solução do caso. Uberlândia é uma grande cidade, é a segunda cidade do nosso estado. E quando Uberlândia instituiu a verba indenizatória para os seus vereadores, em 2001, ela não o fez por ato inventivo dos seus parlamentares, não foi assim. Uberlândia firmou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais em 2001, com a defesa desse termo de ajustamento de conduta foi juntado, esse termo foi aprovado por lei municipal, lei 7.893, de dezembro de 2001. Em 2003, quando foi criada a Curadoria do Patrimônio Público no município de Uberlândia, no intuito de aprimorar, de melhorar o sistema de liquidação dessa modalidade de despesa. Eu participei pessoalmente das negociações, foi firmado um segundo TAC, em 17 de março de 2003, esse TAC também foi aprovado por lei municipal, lei 8.279, de 16 de abril de 2013, esses documentos constam do processo. Em 2005, veio a lume, por fim, a resolução 5705, que é o único instrumento legal mencionado nos laudos e nos pareceres até aqui. Mas é muito importante que fique claro que não foi a resolução 57 que instituiu o pagamento de verba indenizatória. Essa instituição se deu por intermédio de TAC. E a resolução de 2005 apenas estava aprimorando o procedimento para liquidação da despesa, inclusive seguindo recomendação do Ministério Público, da Curadoria do Patrimônio Público, havia feito a Procuradoria da Câmara. Pois bem, diz o laudo, e isso também consta do parecer ministerial, que não haveria eventualidade e excepcionalidade, porque os itens dos gastos se repetem mensalmente. Com todo respeito, não haveria como esses itens não se repetirem, porque eles constavam do TAC e constavam das leis municipais. Ou seja, com o advento do TAC da legislação, ficou estabelecido que tipo de gasto poderia ser reembolsado. Não era qualquer gasto que o vereador, porventura, se dispusesse a pretender uma indenização. Então, os gastos se repetiam porque eles estavam pré-definidos. E no tocante aos tetos de valores, mesmas coisas. Havia uma preocupação por parte da Curadoria do Patrimônio Público que se limitasse o valor total, até no intuito de favorecer, né, a previsão orçamentária, proteger melhor o erário público uberlandense. Então, na verdade, isso que está sendo considerado uma violação à jurisprudência do tribunal resulta de previsão constante de termo de ajustamento de conduta e de legislação. E aí, nós ficamos diante da seguinte situação. Termo de ajustamento de conduta, ele é um documento que tem natureza jurídica muito clara. Ele serve para prevenir litígios, ele serve para prevenir a instalação de ações civis públicas, de ações de improbidade, né? Ele tem a sua previsão claramente delineada na Lei 7347/85. Os meus representados, os meus vereadores, eles sempre se consideraram acobertados, então, por documentos que haviam sido validamente firmados, aprovados por leis municipais e mais. Isso havia se passado mais de 10 anos antes do início da legislatura 2013-2016, né? Então, notem, eu compreendo que todo conflito jurídico, na atualidade, nesse tempo em que nós vivemos no Estado Democrático de Direito, ele precisa ser solucionado às luzes da Constituição. E é por isso que eu queria chamar a atenção dos nobres conselheiros no tocante ao princípio da segurança jurídica. Pensemos, né? O princípio da segurança jurídica, ele constitui assim, um conjunto de condições que tornam possíveis para as pessoas o conhecimento antecipado, reflexivo
reflexivo acerca das consequências dos seus atos, né? À luz das liberdades que lhe forem reconhecidas, né? No texto da Constituição de 1988, o princípio da segurança jurídica está expressamente inserido entre as garantias fundamentais, lá no artigo 5º, no inciso 35, né, que trata da irretroatividade das leis, da proteção à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito e acabado, né? Tirante esses preceitos que estão postos diretamente na Constituição, eu poderia lembrar os nobres conselheiros de vários outros. É por causa da segurança jurídica que nós temos os institutos da prescrição e da decadência, que nós temos os prazos para apresentação de recursos nos processos judiciais e administrativos, que nós temos os prazos para a administração rever os seus próprios atos, que nós temos prazos para propositura de possíveis rescisórias em caso de decisões finais do Poder Judiciário, ou seja, todo o nosso Estado jurídico atual, ele é construído com base na segurança jurídica. É preciso que nós nos lembremos do seguinte, a segurança jurídica, ela tem dois aspectos, ela tem um aspecto objetivo, que é esse que eu estou mencionando até aqui, que é a estabilidade das relações jurídicas, porque isso está de acordo com a sociedade que se espera num Estado democrático de direito. Mas nós temos ainda, nobres julgadores, um aspecto que é o aspecto subjetivo, que é a proteção da confiança legítima. E é aí onde nós vamos resvalar para o princípio da boa-fé. Porque notem a situação dos meus representados. O parecer do Ministério Público e o laudo conclusivo determina a devolução de tudo que foi pago a título de verba indenizatória a todos os vereadores durante toda a legislatura. Por isso que o valor é 10 milhões. É porque ficou decidido que não poderia simplesmente pagar em verba indenizatória de jeito nenhum. Todo o gasto seria ilegítimo por causa desse critério de eventualidade e excepcionalidade defendido no laudo e no parecer. Entretanto, nós temos que fazer a devida adequação ao caso concreto, né? No nosso caso, no caso de Uberlândia, nós tínhamos, desde 2001, termo de ajustamento de conduta devidamente aprovado pelo Conselho Superior do Ministério Público, lei municipal, 2 leis, 2 termos de ajustamento de conduta, ou seja, a nossa situação não é a mesma situação que os demais municípios que simplesmente instituíram as suas verbas indenizatórias, copiando muitas vezes o que fez a Assembleia Legislativa e o que fez o município de Uberlândia, porque em Uberlândia, a Câmara Municipal de Uberlândia adotou a mesma dinâmica da Assembleia, junto com a Curadoria do Patrimônio Público. Em Belo Horizonte, por intermédio da Curadoria, a Assembleia também celebrou o TAC, mais ou menos nos mesmos moldes que Uberlândia. Então, é preciso que seja compreendido que nós estamos aqui diante de uma situação peculiar. Vejam, existe aqui uma notória demonstração de que não houve má-fé, não houve desvio de recurso, não houve ilicitude, não houve improbidade. Então, eu pergunto, seria justo nós deitarmos por terra o princípio da segurança jurídica, que é a base do Estado democrático de direito? Seria justo nós deitarmos por terra o princípio da boa-fé, que vem desde os romanos, por causa de um entendimento jurisprudencial do tribunal, que inclusive é posterior aos fatos, né? Porque ainda tem mais desse aspecto. A situação aqui é uma situação consolidada, né? Esse procedimento vinha sendo adotado por Uberlândia desde 2001. Ele foi extinto em 2019. Em 2019, por causa do questionamento que existe no Supremo Tribunal Federal, Uberlândia deixou de pagar verba indenizatória, mas o procedimento sempre foi o mesmo, ele perdurou por quase 20 anos, então nós estamos diante de uma situação que é consolidada. E é por isso, então,
que eu chamo a atenção dos nobres julgadores, nesse sentido de que seja o caso solucionado segundo as peculiaridades do caso. Né? Não haveria como Uberlândia cumprir o requisito eventualidade e excepcionalidade se não era isso que estava disposto no termo de ajustamento de conduta. Né? Então, eu até compreendo, e como eu já disse, o Uberlândia extinguiu já o procedimento, mas eu até compreendo, vamos supor, se o tribunal, na época, considerasse o procedimento irregular, recomendar a suspensão, por exemplo. Agora, depois de tantos anos, dizer que os ex-vereadores deveriam devolver tudo que eles receberam de boa fé, acobertados por legislação, acobertados por termos de ajustamento de conduta, isso definitivamente não espelha a melhor justiça, não espelha a conduta desse tribunal. Eu quero, por fim, dizer que situação idêntica já esteve em julgamento nesse tribunal também, não nesta Câmara, na primeira Câmara. Foi no processo 748-726, esse processo foi julgado em 2016, dizia respeito ao pagamento de verba indenizatória em 2005, como eu disse, o procedimento foi implantado em 2001, a alegação era exatamente a mesma desse processo, a ausência de excepcionalidade e eventualidade. Naquela oportunidade, o tribunal reconheceu a situação excepcional de Uberlândia, acatou a defesa, considerou a despesa regular e o processo teve, então, arquivamento com solução de mérito. Então, eu tenho mais esse aspecto para levar à consideração dos nobres conselheiros. Vejam, além de termos de ajustamento de conduta, além de uma situação que está consolidada pelo tempo desde 2001, de leis municipais validamente aprovadas, nós ainda temos uma decisão anterior desse tribunal reconhecendo a lisura do nosso procedimento. Então, é por isso que eu peço aos nobres julgadores, apelando pelo senso de justiça, que eu sei que lhes é próprio, que atentos ao princípio da segurança jurídica, atentos ao princípio da boa-fé, que acolham a defesa apresentada, considerem regulares as despesas e que procedam, então, ao julgamento de mérito com o consequente arquivamento dos autos. Eu encerro agradecendo extremamente a atenção de todos e apresentando aqui o meu muitíssimo bom dia a todos. Após ouvirmos atentamente a defesa da doutora Alice Ribeiro, nós vamos à prejudicial de mérito. Considerando o transcurso de prazo superior a 5 anos, desde a primeira causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva do tribunal, sem pronunciamento de mérito recorrível da Corte, declara a prescrição das medidas sancionatórias conforme consta na fundamentação do meu voto. Conselheiro Sebastião Elvésio. Na prejudicial de mérito, acompanho, Vossa Excelência. Conselheiro Cláudio Terrão. Senhor presidente, eu vou acompanhar Vossa Excelência em relação à prescrição da pretensão punitiva quanto a todos os fatos jurídicos ocorridos antes da representação. E, nesse ponto, eu gostaria de acrescentar também o reconhecimento do que se tem rotulado impropriamente de prescrição da pretensão ressarcitória de todos os fatos também anteriores à representação. Quanto aos fatos posteriores à representação, eu não reconheço nenhuma nem outra prescrição e, portanto, irei apreciá-los no mérito. Então, fica acolhida a prejudicial de mérito. Eu indagaria à doutora Alice e aos senhores conselheiros, uma vez que o desfecho do nosso entendimento não traz prejuízo à defesa feita pela procuradora, se eu posso me ater à conclusão. Sim, fique à vontade, senhor presidente. Os conselheiros também? De acordo, conselheiro Cláudio Terrão. No mérito, pelo exposto, julgo improcedente a representação, tendo em vistas que as despesas custeadas pelas verbas indenizatórias encontravam respaldo na Resolução 57/2002, que instituiu a verba indenizatória e previu as hipóteses de regularidade de seu pagamento. E não houve comprovação de que os gastos foram realizados em fins alheios ao interesse público,
sem prejuízo das recomendações e determinações constantes no meu voto. Conselheiro Cláudio Terrão. Conselheiro Sebastião Elvésio. No mérito, acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Cláudio Terrão. Senhor presidente, considerando que fiquei vencido em relação à prejudicial da pretensão ressarcitória anterior à representação e da pretensão sancionatória posterior à representação, aos fatos relacionados à representação, no mérito eu vou acompanhar Vossa Excelência. Então, fica aprovado o voto do relator. Nossos agradecimentos, nossos cumprimentos à doutora Alice Ribeiro. Sinta-se à vontade. Muito bom dia, muito obrigada a todos pela atenção e um bom trabalho. Muito obrigado.